Paz, meus irmãos, graça e paz da parte de Cristo. Boa noite, pessoal. Nós estamos começando aqui mais esse momento de exposição das Escrituras. E nessa noite nós vamos falar a respeito do esfriamento espiritual. Nós já conversamos sobre isso aqui mesmo no Reúne, há aproximadamente 2 anos. E nós usamos exatamente o mesmo texto. E eu quero então pedir que você já deixe aberto comigo em Apocalipse, capítulo 2, versículo de 1 a 7. O pessoal costuma ter medo, né, quando abre em Apocalipse. Não tenham medo. Ou tenham medo, não sei. Bom, não sei se vocês já ouviram, eu já ouvi, procurei para saber se essa história é verdade. E, ao que tudo indica, sim. Se eu tiver algum biólogo aí que pode nos dar a certeza, dá um joinha aí para a gente nos comentários aí da live. Costuma-se dizer que se nós pusermos um sapo numa água fria, na panela, e aquecermos lentamente, o sapo vai se adaptar à temperatura daquela panela. E ele não vai perceber que, de fato, aquela água está esquentando. Quando ele se dá conta de tudo, ele já está sem forças para sair da panela, porque ele desprendeu energias, né, no seu organismo para se adaptar àquela temperatura, e ele já está sentindo sem forças, porque ele já está sendo cozido pela água. Por isso, ele acaba morrendo. E acontece se nós jogássemos o mesmo sapo numa panela com água já quente, ele iria perceber que aquela água estava quente e ia sair bem rápido antes que ele pudesse ser morto. Assim pode ser também a nossa vida espiritual. Mas ao invés de estar esquentando, a nossa vida espiritual pode estar se esfriando. E de repente, quando nós nos damos conta, a gente já está sem forças para sair desse esfriamento. Mas será que realmente esse esfriamento se dá ao longo de um tempo? É uma trajetória demorada? Ou ela é de uma hora para outra? E será mesmo que, se for lentamente, nós não teremos forças para escapar dessa prisão de esfriamento? Então agora nós vamos ao texto. Mais uma vez, capítulo 2 de Apocalipse, versículo de 1 a 7, que diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz
às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, diante da Tua palavra, nós queremos pedir, interceder, para que o Senhor fale conosco nessa noite. Nós queremos entender o momento espiritual que nós temos vivido. Nós queremos ser quentes, Senhor. Nós queremos ser quentes. Nós não queremos ser frios espiritualmente. É por isso que nós oramos e nos achegamos diante de Ti, esperando a Tua palavra, porque nós cremos que o Senhor tem a resposta. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de adentrarmos especificamente a respeito do assunto do esfriamento, eu queria deixar algumas coisas claras a respeito do livro de Apocalipse, em especial sobre o contexto desse texto que nós acabamos de ler. O livro de Apocalipse ele foi escrito por João, o apóstolo João, mais ou menos na segunda metade do primeiro século, enquanto ele estava lá na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma espécie de prisão, e ele era uma espécie de exílio, né, onde os romanos enviavam aqueles que eles não iriam matar, mas que haviam sido condenados. João ele nos conta aqui no início do livro de Apocalipse que ele havia sido preso justamente por conta do Evangelho. Então é provável que os judeus tenham denunciado João por conta da pregação do Evangelho de Cristo. E os romanos os tenham condenado e enviado para lá. E foi o próprio Jesus, o próprio Cristo, quem apareceu a João e revelou todo o conteúdo que se encontra no livro de Apocalipse. E logo no início, Jesus cita essas 7 igrejas da região da Ásia Menor, para as quais ele vai ditar cada uma dessas cartas que nós vamos ver ao longo do capítulo 2. Essas cartas direcionadas às 7 igrejas, a gente vê um certo padrão, e é facilmente reconhecível esse padrão. Primeiro, a descrição do próprio Cristo, que é o autor das cartas. Depois, ele diz que conhece a igreja, sabe quais são as obras daquela igreja, o que eles têm feito. E em seguida, ele faz ou uma recomendação, uma censura, uma promessa, uma advertência àquela igreja. E toda a carta ele termina com: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E depois, lá no finalzinho, ele traz mais uma palavra de encorajamento. Então, esse é o padrão que nós vamos encontrar a cada uma das cartas de cada uma das 7 igrejas. E logo, nesse primeiro versículo do capítulo 2 que nós lemos, nós vemos que ele fala a respeito do anjo da igreja em Éfeso. Ele está escrevendo para o anjo da igreja em Éfeso. Então eu preciso deixar claro quem é esse anjo da igreja em Éfeso, que é o pastor daquela igreja, é o líder daquela igreja. Então Jesus está escrevendo aquela carta direcionada ao líder de cada uma daquelas igrejas. A segunda coisa que a gente tem que deixar claro é o que são os candelabros de ouro. Ele diz lá que ele está em meio aos candelabros de ouro, e que tem em mão 7 estrelas. No final do primeiro capítulo, o próprio Jesus explica quem são esses 7 candelabros de ouro e essas 7 estrelas na mão. Os candelabros de ouro eram as próprias igrejas, e as estrelas são esses anjos, são os líderes da igreja. Então, resumindo, Jesus estava escrevendo as 7 igrejas, mais especificamente a cada um dos líderes daquelas igrejas. E se a gente pudesse dividir essas cartas com relação ao motivo principal delas terem sido escritas, o tema principal delas, a gente dividiria assim: Pérgamo e Tiatira, o Senhor vai falar sobre mundanismo, sobre práticas do mundo que estavam sendo incluídas dentro da igreja.
Esmirna e Filadélfia, ele vai falar sobre a perseguição que aqueles irmãos estavam sofrendo. Então ele vai trazer uma palavra de conforto, de ânimo e de esperança para aqueles irmãos. E por fim, a Éfeso, a Sardes e a Laodiceia, o Senhor vai escrever para exortar justamente a respeito do esfriamento espiritual que aquelas igrejas estavam passando. Dito isso, depois desse grande parêntese, vamos falar especificamente sobre a igreja de Éfeso, a igreja em Éfeso. Éfeso era uma grande cidade, ela era uma das principais cidades da Ásia Menor. Ela se orgulhava do título de guardiã do templo, e que ela estava se referindo ao templo de Ártemis, é uma deusa, e que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, ela tinha na sua cidade um grande templo, que inclusive mais tarde serviria para vários bandidos se esconderem ali, porque ninguém poderia ser preso dentro daquele templo. Então, eles se orgulhavam de ter uma das 7 maravilhas do mundo, a deusa Ártemis, que tinha como um dos seus símbolos a madeira. A madeira era um dos símbolos dessa deusa. O evangelho ele foi introduzido naquela cidade por amigos e parceiros do próprio Paulo. Quem eram? Priscila, Áquila e, posteriormente, o próprio Apolo. Então, aquele evangelho havia sido plantado por essas 3 pessoas, depois, juntamente com Paulo. E Paulo ele parou brevemente por Éfeso. Ele ficou por um período curto ali, na segunda viagem missionária que ele fez, mas na terceira viagem ele resolve ficar por ali durante 3 anos. Então Paulo conhecia muito bem aquela igreja, e é por isso, inclusive, que ele escreveu uma carta destinada àquela igreja em Éfeso. E Jesus, quando escreve essa carta, que nós acabamos de ler, ele vai elogiar a igreja de Éfeso pelo trabalho que eles têm desempenhado, pela paciência, pela intolerância com os maus, aqueles que se diziam ser apóstolos, e por eles ter examinado cada uma das pregações que eles recebiam e se estavam em conformidade com as Escrituras. Todas essas características mostravam que essa era uma igreja que era preocupada com as boas obras, que era preocupada com a palavra de Deus, com o próprio Deus. Os falsos mestres havia sido um problema para essa igreja em Éfeso. E Paulo havia predito isso, quando nós olhamos em Atos 20. Então, lá em Atos, Paulo já está alertando essa igreja que existiriam alguns falsos mestres. E a mensagem à igreja de Éfeso mostra que esses mestres realmente tinham chegado ao meio dessa igreja. Mas, apesar deles terem ido até lá, como Paulo tinha predito, a igreja não deu ouvidos àquelas pessoas e identificaram que eles eram realmente falsos mestres. E é por isso que o Senhor elogia. E também ele vai elogiar Éfeso por odiarem as práticas dos nicolaítas. Os nicolaítas eram os crentes que tinham feito algumas concessões para o mundo. Eles juntaram alguns costumes dos judeus, dos gregos, dos próprios cristãos e criaram uma espécie de religião civil. A imoralidade sexual estava ali junto disso, a idolatria estava junto disso. E eles tinham, inclusive, eles estavam dispostos a adorar os imperadores, porque ali já fazia parte do Império Romano. Lembra da deusa Ártemis? Agora eram também os imperadores que estavam sendo idolatrados. Eles queriam incutir esse pensamento de idolatria na igreja de Éfeso, e Éfeso não permitiu. Certa vez, Paulo tinha elogiado a igreja de Éfeso pelo amor a Deus. A gente pode ver isso em Efésios capítulo 1, 15. Mas parece que esse amor havia se perdido, porque apesar desses elogios, o Senhor Jesus faz uma crítica severa àquela igreja. Eles não amavam mais a Cristo como amava a princípio. Eles não amavam mais o próximo
como eles amavam no princípio. Os efésios, embora elogiados pelo zelo que eles tinham em proteger a sã doutrina, eles tinham errado ao se preocuparem mais com a ortodoxia do que com amor a Deus e com amor ao próximo. Então, o primeiro ponto que a gente pode constatar nesse texto é que nenhuma igreja é perfeita. A cada uma das 7 igrejas que Jesus escreve, todas elas tinham algo que precisava ser mudado. Então nós podemos entender que hoje nós também não conseguiríamos encontrar igrejas que são perfeitas. Toda a igreja passa por problemas. Então, se você vive procurando por uma igreja perfeita, uma igreja onde não haverá fofocas, uma igreja onde você vai ter tudo do jeito que você quer, tudo que você acredita que é o correto, infelizmente eu tenho a notícia que você não vai encontrar e você vai procurar pela sua vida inteira uma igreja que é totalmente sem defeitos. Esse é talvez um dos principais motivos que levam as pessoas a se decepcionarem com as igrejas, porque elas entram achando que tudo é perfeito, que as pessoas são perfeitas e que nenhum desses pecados que eu mencionei existem ali dentro. Ou, se existem, você praticamente não vai encontrar. Mas aí, quando elas veem a realidade de que as pessoas que estão do nosso lado são pecadores, são falhas, as pessoas surtam. E aí, elas começam a achar, caramba, o que eu estou fazendo aqui? A igreja não é aquilo que eu imaginava. A gente tem que ter ciência que o irmão que está do nosso lado é tão dependente da graça de Deus quanto nós somos. E temos que entender que a igreja é como um hospital. O próprio Jesus, num contexto em que os mestres da lei se julgavam ser sãos, ele disse, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Nós encontramos em Marcos 2, Mateus 9 e Lucas 5. O segundo ponto que a gente precisa destacar é que existe uma diferença gigante entre o ativismo e a espiritualidade. É como se Jesus soubesse que aquela igreja lá em Éfeso tinha uma programação intensa. Segunda-feira tinha reunião de oração. Na terça-feira tinha escola bíblica. Na quarta-feira tinha encontro de pequeno grupo. Quinta temos outro estudo bíblico. Na sexta a gente tem alguma distribuição de sopa, evangelismo. No sábado a gente tem programação dos jovens. Domingo a gente tem EBD, 2 cultos. Então, o que não faltava é atividade naquela igreja. Mas ainda assim, por mais que aqueles cristãos fossem engajados, Jesus está dizendo que de nada adiantou esse engajamento, de nada adiantou defenderem a ortodoxia, que é importante, tanto o engajamento quanto a ortodoxia. Mas se você esquece de que deve colocar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, como os 2 principais mandamentos, então de nada adianta todo o seu ativismo. O terceiro ponto que a gente pode aqui grifar é que ter uma sã doutrina e ser ortodoxo por si só não deixa a igreja imune ao esfriamento espiritual. Então vejam, Jesus ele elogia a conduta da igreja de Éfeso, porque ele coloca à prova aquilo que é ensinado ali, coloca à prova o ensinamento dos falsos apóstolos, mas ainda assim eles não deixaram o amor de Deus, o amor de Cristo em primeiro lugar. Então, esses 3 pontos iniciais nós precisamos ter em mente. Que o esfriamento espiritual pode chegar, ainda que você seja ativo na igreja com suas atividades,
ainda que a sua igreja seja ortodoxa, e ainda que você pense que a sua igreja é perfeita, que você ainda não tem identificado as falhas da sua igreja. E o que é exatamente abandonar o primeiro amor? Que é o que Jesus disse que a igreja em Éfeso fez. É abandonar o zelo, o fervor, o amor a Deus, a comunhão com o Espírito de Deus. É sofrer justamente o esfriamento espiritual. E além disso, é abandonar também o irmão. É esquecer que o seu comportamento também reflete na vida do irmão que está do seu lado. Que a sua falta de comprometimento, que a sua falta de fé também reflete na vida do seu irmão que caminha ali do seu lado. Então, meus irmãos, se o esfriamento espiritual chegou para aqueles crentes que eram ativos, que eram ortodoxos, imagina então se não chegará para quem não segue uma sã doutrina, para quem não é ativo na igreja, para quem não está assistindo aos cultos, para quem não ora, para quem não abre a palavra de Deus. Se esses irmãos esfriaram na fé, ainda mais esfriarão aqueles que não fizerem nenhuma dessas coisas. De repente, a gente se dá conta de que alguma coisa mudou. Ir à igreja já não é mais como era antigamente. A gente estava bem ansioso para ir aos cultos, para ir aos encontros jovens. E para a igreja no final de semana era muito bom. Era um momento da sua agenda em que você se sentia feliz, se sentia realizado por estar ali em meio aos irmãos. Mas de repente, você não tem mais vontade de ir à igreja. Você não tem mais ânimo para orar. Você não tem mais ânimo para abrir a palavra de Deus. Parece que quando a gente está orando, a nossa oração não passa do teto. Quem está falando para o nada. O louvor, que era muito bom, onde você abria o seu coração diante de Deus em adoração, agora parece uma música qualquer. Se você ouvir, talvez, Los Hermanos e algum louvor, você não veja diferença alguma. Ir à igreja já estava ficando difícil. Agora, assistir ao culto, a transmissão, talvez tenha ficado ainda mais difícil. Porque antes você encontrava com seus irmãos aqui na igreja. Agora você está diante de uma tela, não tem mais ninguém dos seus irmãos ali perto de você, e você tem ainda menos ânimo para estar em comunhão com a sua igreja. Talvez você se veja em meio a debates teológicos e defenda a sua fé, a sua doutrina, ali com muito fervor. Mas aquilo tudo seja só uma aparência. Apenas conhecimento teológico que você está ali despendendo, está vomitando em cima das outras pessoas. Mas no fundo, o seu coração se pergunta se aquilo realmente faz sentido, se aquilo realmente tem um lugar de importância na sua vida. Talvez você também se pergunte se você já foi convertido. Se pergunte se você é eleito. Se pergunta se Deus realmente te ama. E no final das contas, se Ele realmente existe. E se tudo que você viveu na igreja realmente foi algo que existiu, ou se foi fruto da sua cabeça. Uma coisa psicológica. Talvez você esteja vivendo um desses dilemas, ou vários desses dilemas, agora mesmo. E talvez você esteja mergulhado no pecado e tenha até vergonha de orar a Deus. Mas não se deixe ser influenciado pelo espírito de enganação, pelo próprio diabo. Não se permita ser enganado por ele, porque ainda há esperança em meio ao esfriamento espiritual. Então, logo após dizer que a igreja de Éfeso havia abandonado o primeiro amor, que tinha esfriado espiritualmente, Jesus traz a solução para isso, logo no versículo seguinte,
no versículo 5, que ele diz assim: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. O que Jesus está dizendo com isso, meus irmãos? Ele está dizendo: se examinem, olhem para trás e tentem identificar o que vocês fizeram que te colocaram nesse caminho de esfriamento. Se arrependam e então voltem a praticar as primeiras obras, as obras que praticavam no início. Ou seja, Jesus não está dizendo àquela igreja: esperem até que vocês sintam vontade de orar novamente, ou esperem até que vocês sintam vontade de ler a Bíblia de novo, esperem até que você sinta vontade de ir ao culto, de estar com seus irmãos, esperem até que você tenha certeza que ama a Deus sobre todas as coisas. Esperem até que vocês tenham certeza de que são convertidos. Jesus não está dizendo nada disso. Ele não está mandando a gente esperar nada. Na verdade, ele está cobrando uma atitude daquela igreja. Ele está pedindo para que aquela igreja de Éfeso faça alguma coisa. E de que maneira nós podemos combater o esfriamento espiritual? De que maneira Jesus nos ensina a combatermos o esfriamento espiritual? Nós já dissemos aqui algumas coisas. A primeira coisa, você tem que se lembrar de onde você caiu, aonde você estava, de onde Deus te tirou e o que fez com que você caísse. Esse é o primeiro movimento. O segundo movimento é você se arrepender do esfriamento espiritual, que é um pecado. Você tem culpa nesse esfriamento. Então você deve se arrepender por ter caído do lugar onde você estava. E o terceiro ponto que ele diz é que nós devemos praticar as primeiras obras. E dentro desse ponto de praticar as primeiras obras, eu quero listar para você ao menos 5 pontos de que maneira nós podemos praticar as primeiras obras. O primeiro ponto é que nós devemos romper com todo tipo de pecado que nós temos praticado. Muitas vezes nós nos esfriamos no nosso relacionamento com Deus, porque nós passamos a ter vergonha muitas vezes de orar, porque nós acabamos caindo em alguns pecados. E aí, por ter caído nesses pecados, ao invés de nos achegarmos mais de junto a Deus, pedindo perdão, intercedendo por misericórdia, a gente se afasta, o que piora ainda mais o nosso estado de esfriamento. Então nós devemos romper com qualquer tipo de pecado que nós temos caído. Se nós temos caído em algum pecado na área da sexualidade, e nós não temos conseguido nos livrar desse pecado sozinhos, nós devemos procurar um irmão que é mais maduro na fé, que pode nos ajudar, que pode nos dar a mão. Mas principalmente, nós devemos, dia após dia, todo o tempo, pedir perdão a Deus por esse pecado na nossa vida. O que nós não podemos é fingir que está tudo bem, que nada está acontecendo e que a gente pode continuar pecando durante todo o tempo. O segundo ponto que nós devemos parar e refletir, e uma maneira que nós conseguimos perceber que o nosso relacionamento com Deus se aprofunda quando nós aplicamos isso na nossa vida, é a própria leitura da palavra. Da mesma maneira que um organismo precisa de alimento para ficar de pé, o espírito precisa da palavra para ficar mais nutrido, mais fortalecido. Então a leitura e a obediência à palavra de Deus manterá a nossa mente e o nosso coração sensíveis àquilo que é espiritual, às coisas espirituais. Então, quando nós nos achegarmos diante da Bíblia, mesmo que nós não tivermos vontade, nós devemos ler aquela palavra como ela é, a própria palavra de Deus, e que ela tem algo para nós,
que ela vai nos alimentar. E nós fazemos isso dia após dia. Mesmo se nós não tivermos vontade de fazer isso. Como eu disse, Jesus não mandou a gente esperar ter vontade. Ele disse que nós devemos agir. Nós devemos voltar às primeiras obras. Então, quando nós nos convertemos, a gente procurava com mais afinco a palavra de Deus, a gente orava com mais afinco, procurando um relacionamento mais íntimo com Deus, nós devemos voltar a fazer isso. O terceiro ponto é que nós precisamos passar mais tempo em louvor e adoração. A oração nos conecta com o próprio Deus, com o Criador. É um poderoso antídoto contra o esfriamento espiritual. Então, quando nós orarmos, a gente tem que contar para Deus o que está passando realmente. A gente tem que abrir o nosso coração e não ficar naquela de, Deus, o Senhor é demais. Deus, abençoe o Senhor e obrigado pela minha vida. Aquelas orações que você nem percebe o que está falando. Nós temos que dedicar um tempo de qualidade. Nós temos que, nas nossas orações, falar o que realmente está no nosso coração. Quantos salmos nós vemos o salmista, quando nós lemos aqui um salmo muitas vezes, a gente fica de boca aberta. Como é que aquele cara pode falar com Deus daquela maneira? Deus, mata os meus inimigos. Deus, parece que o Senhor me abandonou. Olha só, os salmos estão nos ensinando a como orar. Uma coisa é duvidar que Deus pode fazer alguma coisa por nós. É se lamentar diante de Deus. A outra coisa é olhar, é nos colocar diante de Deus, que sabe exatamente o que está se passando no nosso coração. Tudo que a gente está contando para Ele não é nenhuma novidade. Ele sabe exatamente o que nós temos feito. Ele sabe o que nós temos feito dentro do nosso quarto. Ele sabe aquilo que nós temos pensado. Ele sabe as mentiras que nós temos contado. Então, nós devemos falar aquilo, não porque Deus precisa saber, mas porque nós precisamos saber que Deus sabe. E nós precisamos nos colocar diante desse Deus com um coração aberto. Quando nós fazemos isso, quando nós buscamos a Deus de todo o coração, nós o encontraremos, como diz a própria palavra dele. No quarto ponto, tenha comunhão com a comunidade de fé. Eu sei, meus irmãos, que é muito difícil, muitas vezes, a gente ter comunhão com os nossos irmãos nesse tempo que nós temos tido pandemia. Nesse tempo onde nós não estamos nos encontrando pessoalmente com os PGs aqui no próprio culto. Mas não nos falta oportunidade para conversar com os nossos irmãos. Imagina se essa pandemia tivesse ocorrido lá nos primórdios da igreja, lá nos anos 300, 400. Como é que seria o comportamento dos cristãos? Hoje, nós temos uma tecnologia que aqueles irmãos não tinham. Então, se você não consegue estar pessoalmente, cara a cara com seu irmão, que esteja por meio do celular. Eu sei, talvez é ruim estar aqui nessa live hoje, você preferia estar aqui na igreja, mas é hoje o que nós temos disponíveis. Então, que aproveitemos esse tempo de qualidade com os nossos irmãos, porque também nos edifica quando nós estamos em meio daqueles que professam a mesma fé que nós. E se você tem tido dificuldades em estar com os seus irmãos na sua comunidade de fé, porque tem ouvido algumas coisas que você não acredita ser o evangelho, que você tem discordado de coisas que você acredita que não é o evangelho, não é uma opção para você deixar de congregar. Se você acredita que a sua igreja é uma igreja que não tem uma doutrina santa e que você já tentou de tudo já, não te sobram outros recursos, já conversou com a sua liderança e você viu que ainda há algo errado, que você não consegue mudar, aí então a sua opção é buscar uma outra comunidade. Mas ficar sem uma comunidade e dizer que você é a igreja, somente você, sozinho,
e ouvindo pregadores na internet que nem sabem quem é você, isso não é ser igreja. E isso não vai contribuir para a sua edificação como igreja, por completo. E por fim, o último ponto, olhe para Jesus. A gente falou aqui na igreja, em todas as igrejas, nós vamos encontrar problemas. O irmão vai nos ofender, vai pecar contra nós. Mas nós não devemos nos decepcionar com a igreja em si. Nós devemos nos decepcionar, talvez com o irmão, porque você não esperava isso dele. Mas no fundo, você sabe que aquele cara é pecador. Então, nem essa decepção, talvez, nós poderíamos ter. Mas se decepcionar com o próprio Cristo, com a própria instituição, com a igreja invisível, e sair, não é uma opção para nós, cristãos. Então, meus irmãos, leitura da Bíblia, oração, passar um tempo em adoração ao próprio Deus, ter comunhão com os nossos irmãos, olhar para Cristo e romper com qualquer tipo de pecado. São 5 pontos em que nós podemos resumir algumas formas que nós temos para driblar, para nos livrar do esfriamento espiritual. Meus irmãos, algumas vezes nós passaremos por esse tempo de frieza, por esse tempo de mornidão, por esse tempo de deserto. Mas é preciso que nós tenhamos em mente que desistir não é a solução. Que nós devemos sair de onde nós estamos. Nós devemos sair de onde nós estamos sentados e tomar algumas atitudes. A gente não deve ficar esperando por nada, meus irmãos. A atitude que nós devemos tomar parte de nós mesmos. Então, se hoje você tem lutado contra o esfriamento espiritual, eu te pergunto, você tem lutado mesmo? Ou você tem só esperado? Só esperado em Deus. Se você só tem esperado, a palavra de Deus diz, você tem errado. Porque você deve se posicionar. Você deve tomar atitudes a respeito da sua fé. Porque você é o único responsável por isso. Em Atos 19, meus irmãos, nós vemos o relato de como a igreja de Éfeso foi fundada. Paulo ele esteve na cidade de Éfeso, ele se encontrou com alguns discípulos de João Batista, impôs a mão sobre eles, o Espírito Santo desceu e houve um grande avivamento naquela cidade. Feiticeiros e bruxas se converteram e queimaram seus livros em praças públicas. Algum tempo depois, Paulo escreve uma carta para aquela igreja, a carta aos Efésios, dizendo, enchei-vos do Espírito Santo. E agora, João escreve uma carta, a pedido do próprio Cristo, para uma igreja que começou com um avivamento, dizendo que eles abandonaram o primeiro amor. Por isso, meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Olha o que aquela igreja de Éfeso tinha vivido. Olha como ela tinha surgido e onde ela chegou. Então, se você acha que essa palavra não é para você, porque a sua vida espiritual está aí numa boa, está tranquilo, está tudo certo, toma cuidado, meus irmãos. 1 Coríntios 10, 12. Aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Nós devemos prestar atenção, tomar cuidado, se nós não temos deixado brechas na nossa vida espiritual, meus irmãos. Sejam eles pecados, seja eles falta de compromisso com o próprio Deus nos nossos momentos devocionais, falta de compromisso com a nossa comunidade de fé. Isso mostra, meus irmãos, que as igrejas vão ter altos e baixos. Nós teremos na nossa vida espiritual altos e baixos.
Mas isso também mostra que Jesus não vai desistir tão facilmente de nós. Ele poderia ter desistido dos planos de salvação. Ele poderia ter dito: Pai, eu não quero mais isso. E o Pai teria o tirado dali. Ele poderia ter dito que não iria sofrer aqueles terríveis castigos que sofreu, para que ele pudesse expiar os nossos pecados. Mas ele passou por tudo isso, meus irmãos, para que os nossos pecados fossem perdoados. Jesus, já ressurreto, e vendo as suas igrejas caminharem por caminhos errados, as suas igrejas se esfriarem, ele escreve essas cartas a cada uma delas. E essas cartas chegaram até nós hoje. E se elas chegaram, há um objetivo com isso, meus irmãos. A palavra de Deus foi preservada para que essas instruções chegassem a quem deveria chegar. Essas cartas também são para cada um de nós. Jesus está nos chamando, meus irmãos, para o arrependimento. Ele está nos chamando de volta ao primeiro amor. Não vamos perder essa oportunidade. Meus irmãos, a cidade de Éfeso se vangloriava por um templo de uma deusa que tinha como um dos seus principais atributos ser a deusa da madeira. Um dos seus símbolos era a madeira. E olha o que Deus fez. Olha o que o próprio Cristo fez com aquela igreja. Ele mostrou que a madeira não pertence a deusa falsa nenhuma. A madeira agora, para aqueles cristãos e para a gente hoje, é símbolo do sacrifício de Cristo. Porque foi no madeiro que Jesus foi pregado e foi entregue. Hoje, meus irmãos, nós podemos estar aqui glorificando, exaltando a esse Deus pelo sacrifício que Ele fez na cruz. Nós mereceríamos o pecado, nós mereceríamos o inferno. O nosso pecado nos encaminha para isso, para a perdição. Mas olha o que Jesus faz por nós. Olha as tentativas de Cristo para nos dizer que nós estamos errados, que nós estamos por caminhos tortuosos. Não vamos, meus irmãos, perder essa oportunidade que Jesus nos dá de nos reconciliar com Ele. Porque, na verdade, nós não saberemos se existirão outras oportunidades como essa. Amém? Vamos orar? Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.